Salve, 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 meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Mais uma aula de literatura aqui. Como vão seus estudos? Tudo tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Estão gostando do curso? Escreve para mim, me contando o que você está achando do nosso curso, se a gente realmente está conseguindo se aproximar de vocês e dar toda essa experiência que o streaming pode proporcionar. Essa coisa on demand que você pode assistir em qualquer lugar, pode baixar as aulas, pode conversar com a gente, mandando seus recados aqui e a gente fica inteirado, fica sabendo quais são os seus elogios e suas aflições, o que está indo bem, o que está indo mal, como sempre, como é a vida. Bom, hoje, galera, nossa 23ª aula já, uau, literatura contemporânea. Bom, só para a gente fazer esse movimento de ida e volta que eu gosto muito, acho muito pedagógico, funciona bastante, presta atenção, gente. Olha só, a nossa história da literatura já caminhou muito, A gente pensou lá atrás o humanismo, o trovadorismo, a Idade Média europeia, a Carta do Caminho com a chegada dos portugueses aqui, o Renascimento europeu, tudo isso é repertório cultural, são momentos históricos, culturais, a herança que a gente recebe do Ocidente, e que nos deixa marcado através da nossa língua. Bom, essa tradição vem se desenvolvendo no Brasil colonial, com o Barroco, depois com o Arcadismo, o Brasil independente, o Brasil com a marca de uma burguesia meio esquizofrênica, que não sabe se é realmente liberal ou está ali vinculado a uma monarquia que depois vai ruir aqui no Brasil. E a gente tem todo o desenvolvimento do Rio de Janeiro e o começo de um Brasil independente. Esse contexto a gente estuda no romantismo brasileiro. Então vejam como é interessante a gente começar a ter esses panoramas, Eu gosto de fazer, depois de certo número de aulas, uma retrospectiva com vocês. Bom, desse romantismo a gente vê a figura do índio, o indianismo, depois passa para o realismo machadiano, onde a gente tem e ganha nosso primeiro grande nome, nosso primeiro grande gênio, a estatura de gênio para esse cara, aqui nos trópicos, aqui no Brasil. Então, Machado de Assis, o naturalismo. A gente caminha depois, na poesia, para um parnasianismo, um simbolismo que vai ser rompido. É o momento das vanguardas. Então, a gente já está em 1922. Olha que rápido essa revisão, hein? 1922, os três grandes nomes, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, rompem com essa tradição. Vamos tornar a poesia mais cotidiana, vamos romper com o soneto e vamos fazer o verso livre. Começa toda essa tradição que depois vai ser suavizada, porque não precisa-se mais romper com nada, com a segunda geração, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes. Falamos também sobre a terceira geração com o João Guimarães Rosa, a Clarice Lispector, o João Cabral de Melo Neto, recentemente. E agora a pergunta é, depois desses caras, depois desses grandes nomes, depois da geração de 45 na segunda geração na prosa, Graciliano Ramos, José Américo da Bagaceira, essa de Queiroz, esqueci o nome do cara da Bagaceira, do Fogo Morto, me deu um branco agora, José Lins do Rego, tá aí, José Lins do Rego, do Fogo Morto, a grande geração, Jorge Amado. O que é que vem? O que é que surge de novo na poesia brasileira? Bom, essa é uma pergunta relevante porque a gente vai ter que assimilar alguns traços dessa literatura moderníssima e contemporânea, porque aparece realmente na prova do Enem, Então essa aula é dedicada a esse papo, literatura contemporânea. E aí a gente conversa com uns caras que fizeram história e continuam a influenciar muito a nossa poesia. Os irmãos Campos, que são esses dois aqui, esse aqui o Haroldo e esse aqui o Augusto de Campos, dois grandes intelectuais, tradutores, nomes muito importantes da segunda metade do século XX para a cultura brasileira, não só para a poesia.
e no centro ali o Décio Pignatari, tá? Os três são nomes que a gente conhece de um termo chamado poesia concreta, o movimento da poesia concreta que se estabelece no Brasil, que tem uma influência muito grande do formalismo, do Jacobson, do formalismo russo. O que é isso? Bom, como vocês sabem, depois que o regime da Revolução, né, soviética, muitos intelectuais, muitos poetas, né, tiveram suas obras ou colocadas para debaixo do tapete ou proibidas ou mitigadas. Jacobson era um que não falava muito do partidão, mas queria fazer uma teoria e buscava uma teoria que fosse uma teoria de uma poesia quase que com traços de ciência, né? O que é que faz? Por isso o formalismo, né? O formalismo russo. O que é que faz com que um poema seja um poema? O que é que faz com que um verso encante, obtenha certos efeitos? Como é que a gente separa isso? Tem todo um movimento que depois que, né, dos anos 60, quando esses caras conseguem exílios fora da União Soviética, isso começa a ser mostrado, buscado e apreciado na Europa. E isso vai chegar, essas teorias vão chegar no Brasil. O formalismo russo vai também influenciar muito o concretismo, que busca uma poesia que a gente chama de, ou eles chamavam, né, de verbe voco visual. Ou seja, tem três sentidos muito operantes ou muito salientes, né? O texto, o sentido do texto, o som e a imagem. Ah, que legal, professor. Bom, gente, aqui eu quero que vocês lembrem que a gente vive imerso num mundo muito da publicidade, da imagem, do vídeo, né? A galera da internet, quem nasceu agora na geração do final do século XX, começo do século XXI, tá careca de saber disso, né? Como isso tá introjetado, tá colado já na nossa vida. Para esses caras, isso tudo era muito uma novidade, e eles são os primeiros que começam a trabalhar isso. Então, você não adianta olhar as poesias deles hoje, né, e falar, nossa, que coisa brega, que coisa chata, né? Porque os caras estão lá nos anos 50, 60, cara, fazendo isso. Trabalhando com o quê? Trabalhando novas formas, novas possibilidades do texto. Não somente o sentido, mas o som. Pô, professor, mas o pessoal já trabalhava o som, os simbolistas trabalhavam o som, sim, tudo bem, mas eles estão juntando sentido, som e principalmente imagem. Vamos colocar de ponta cabeça, vamos trabalhar não só, né, como faziam, por exemplo, as vanguardas, botando o texto de ponta cabeça, né, virando de lado, tal, usando a página e usando o design agora. Por quê? Porque o computador começa timidamente a surgir, tá? E os programas de computadores com os seus tipos de letras, né? Hoje qualquer cara no Word tem lá, sei lá quantos quadrilhões de possibilidades de letras, né? De possibilidades de tipo para você usar. E eles começam a mexer nisso, né? Nesses elementos gráficos do poema. E isso vai ser muito interessante. Isso vai influenciar e muito também a publicidade, né? A palavra com o potencial e com o direcionamento sonoro vai explodir, vai, né, chocar as pessoas. Então, aquela coisa, né, beba Coca-Cola, perfeito? São esses chamarizes, são essas ideias que o concretismo também está conversando e fazendo intertexto, tá? Inspira-se no radicalismo inventivo de Oswald. Eu falei da semana de 22, e o Oswald, sim, né, é um cara que vai influenciar muito o concretismo e também o tropicalismo, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Elementos visuais, palavra como objeto, inserção no cotidiano, busca vincular forma e sentido para que os signos adquiram autonomia. Obviamente, isso tudo vai fazer com que o verso tradicional fique prejudicado, né? Eles não vão optar pelo verso tradicional, mas sim por outras formas. Trocadilhos, polissemia, exploração das cores, poema como produto, tá? Ó, um trechinho aqui do Manifesto da Poesia Concreta. Contra a organização sintática perspectivista, né? Perspectivista no sentido começo, meio, fim, historinha. Não queremos isso. Onde as palavras vêm sentar-se como cadáveres em banquete.
A poesia concreta opõe um novo sentido de estrutura capaz de, no momento histórico, captar, sem desgaste ou regressão, o cerne da experiência humana poetizável. Uau, o cerne da experiência humana. Então, a palavra não pode ficar confortável, a palavra tem que chocar, a palavra tem que se mover, é isso que eles vão buscar, tá? E aí, dou um exemplo, já para não ficar contando para vocês só, o importante é que a gente tenha contato com isso, tá? Gente, costuma cair, costuma aparecer, sim, esses desafios, né, a poesia concreta. Então, você tem que conhecer como aluno, né, como candidato, você tem que ter os olhos abertos, você não pode ser surpreendido por um poema desse, por isso que a gente tem aula disso, tá? Olha aqui, comigo, vamos lá, vamos fazer uma leitura disso. Lixo e luxo, certo? Então, aqui a gente tem a palavra lixo, perfeito? E dentro da palavra lixo, formando a palavra lixo, luxo. Eu tenho algumas interpretações disso. Uma que eu gosto muito é, né, o luxo vai produzir o total do lixo. Então, a gente pode fazer essa leitura, né? Hoje, né, modernamente, a gente tem essa visão de quanto as coisas descartáveis vão produzindo lixo, né? E isso vai se entulhando. Então, o luxo que produz lixo. Mas também um luxo que se aproxima do lixo, né? Ou um lixo que produz o luxo. Essa é uma visão também legal. Vamos pensar assim, sei lá, um desfile de moda, onde o sujeito responsável, né, não é costureiro é uma palavra horrível para isso, né, o designer de moda, enfim, o designer de moda, tá? Ele vai visualizar roupas que são feitas de lixo reciclável. A gente não chama de lixo reciclável porque não é nem lixo, né, mas de material reciclável. E então, o luxo pode ser construído através do lixo. É um outro tipo de leitura. Percebem? Bacana, né? Então tá aí, o lixo luxo. Olha esse aqui, do Ronaldo de Azevedo. Velocidade. Tá? Lembra que a gente falou? Verbo, voco, visual. Aqui ele vai explorar essas três camadas. O sentido, a velocidade, e através do desenho ali, da forma, ele vai brincando com vrum, né, o passar. Bom, todo mundo já brincou disso, né? Tá dentro do carro, abre a janela e bota a carona lá, né? Aquela coisa meio cachorro, né? Você bota lá, fica com as orelhas lá balançando. E você vai vendo as coisas passando, assim, como um raio, certo? Então, a ideia aqui do texto é dar esse sentido de velocidade, esse desenho da velocidade passando, tá? E claro, o movimento do som também, porque sabe quando você está parado num ponto de ônibus, passa um amigo teu e fala assim, aê, Chibata, o que você vai ouvir? João, né? O som vai se movendo, o som vai passando. Então, verbo e voco visual. Outro, do Pignatari, vejam como ele está brincando e fazendo intertexto aqui com um dos slogans mais famosos do mundo, que é o Beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola, babi-cola, beba coca, babi-cola, caco, caca, coca, cloaca. É como se, né, tivesse saindo pela cloaca, né, aquele produto, está fazendo ali uma crítica e tal, né, o Beba Coca-Cola, você está consumindo um produto que não é muito legal e isso vai fazer com que você, né, quase vire uma galinha saindo pela cloaca. Cloaca, para quem não sabe, é o cu da galinha, tá? Então tá aí. Bacana, gente? Olha aqui, falei que ia conversar com vocês um pouco sobre a Tropicália. A Tropicália vai ter uma aula específica sobre isso. Mas eu já quero deixar anotado aqui a influência do Oswald e da poesia concreta para contexto, para a canção, né, que vai acontecer lá nos anos 70 dos tropicalistas. Essa aqui uma grande canção, Bate Macumba, Bate Macumba, Oba. Ele vai misturar aqui o quê? Né? Dois sentidos e duas frases, né? O Batman e a Macumba. Então, um símbolo bem americano, norte-americano, e outro brasileiro. A macumba, a africanidade e o americanismo. Que a Tropicália também vai mexer nessa coisa da antropofagia. Vai voltar essa coisa oswaldiana, lá de 22. Mas o texto e o desenho do texto aqui, que parece formar o quê? Uma bandeira do Brasil, certo? Ele também vai estar traçando um intertexto muito forte com a poesia concreta, com certeza. Beleza? Tá aqui o desenho.
tá? Depois a gente vai analisar com cuidado, vai ter, vou fazer 2 aulas sobre canção, sabe? Vamos fazer um panorama histórico sobre a canção brasileira, porque isso vai ser de extrema importância para a sua prova do Enem. Então fica tranquilo que a gente volta a esse texto, tá bom? Bom, o neoconcretismo também sucedeu aqui ao concretismo e vai ter um nome muito forte que costuma também aparecer, tomar uma aguinha aqui, nas provas, que é o Ferreira Goulart, tá? Contra o racionalismo exagerado dos concretos. Então aqui ele vai destoar dos concretos, fala assim, pô, a gente está tratando a poesia, mas a gente está esvaziando ela. Quando a gente racionaliza demais, a gente esvazia de sentido, né? A gente esvazia de emoção essa poesia concreta. Ela está muito formalista, né? Por conta da raiz formalista russa, né? Ela está muito formalista. Então, fusão com a pintura, escultura e literatura, linguagem verbal e plástica, ênfase na obra, mais na obra do que na teoria. Poema objeto, Lydia Clark, a gente vai ter uma questão aqui que eu vou trazer para vocês para a gente ver como é que isso aparece, tá? Obra de arte feita para interagir. Obra ao lado é intitulado Bichos, de Lydia Clark. Quer ver, ó? Essa aqui, ó, é uma obra da Lydia Clark, intitulada Bichos. A gente vai fazer essa questão do Enem, então eu já chego nela, tá? O que é isso aqui? É um poema objeto, que é feito para interagir, né? Para você pegar na mão, virar de lado. Então você vai no museu, você tem que pegar isso na mão, senão não tem graça. Perfeito? E o Ferreira Goulart, cara? O Ferreira Goulart, desculpa que eu tenho que atualizar aqui, né? O Ferreira Goulart, infelizmente, faleceu o ano retrasado. Então eu tenho que botar aqui uma observaçãozinha aqui, que esqueci de fazer isso. Participou da primeira fase do movimento da poesia concreta, né? Rompeu com o concretismo, fazendo um manifesto neoconcreto, busca uma poesia menos formalista e mais social, então menos forma e mais conteúdo, tá? Foi preso, exilado, foi morar no Chile, entre outras coisas que aconteceram na vidinha dele. Poema Suja, um grande poema dele, Na Vertigem do Dia, muitas vozes, poemas e obras, né, desculpa, que costumam aparecer para vocês. Então é bom conhecer, é bom ficar esperto com o Ferreira Goulart, perfeito? Vai falar sobre o homem existencial brasileiro, as angústias e esperanças, o Maranhão, né, e a sua infância, ele é de lá, tá? A passagem do tempo, a memória, são alguns temas dele. Poema Sujo é um dos poemas mais famosos dele. O Poema Sujo diz o seguinte: Bela, bela, mais que bela, mas como era o nome dela? Não era Helena, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa, nem Maria. Seu nome era, perdeu-se na carne fria. Né? A passagem do tempo, a morte. Não há vagas. Olha lá, esse aqui é um poema, de cunho mais social, né? Observa lá, não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação, do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema. Com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema... Opa, derrubei a caneta. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Tá? Olha que bacana, gente. Bom, você pega um poema desse pela frente lá no Enem, na prova do Enem, eles vão te perguntar, esse poema é um poema metalinguístico, né? E ele está falando sobre o quê? Sobre o fazer poético. O que cabe, o que pode ser tematizado ou não no poema. Tá? E ele vai falar, ó, fazer poesia de barriga cheia é uma coisa. Agora, parece que não cabe falar, né, ou fazer uma crítica social sobre algumas coisas. Por exemplo, a fome. Porque a fome que está ali no poema não cabe no poema. Né? É difícil você concretizar isso no poema, porque a fome real ela é muito mais profunda, ela é muito mais difícil, certo? Então, essas coisas parece que não cabem no poema. A gente fala, a gente abstrai, mas é sempre um ser humano que está por trás do sentimento real de sofrimento, de tristeza, de passar fome. Tá? Então, a miséria não cabe no poema. E o meu pai, olha que legal, eu gosto desse poema aqui, tá? Meu pai foi ao Rio se tratar de um câncer que o mataria, mas perdeu os óculos na viagem. Quando lhe levei os óculos novos, comprados na ótica Fluminense, ele examinou o estojo com o nome da loja, dobrou a nota de compra, guardou-a no bolso e falou: quero ver
Agora, qual é o sacana que vai dizer que eu nunca estive no Rio de Janeiro? Gente, é um poema que trata de uma coisa, a princípio e afinal, né, muito espinhosa, que é a morte do pai e o tratamento dele do câncer. Mas a gente sabe que a vida, por mais espinhosa e difícil que seja, ela não guarda só esse lado, né? Mesmo na doença, nos hospitais, tem momentos em que a gente tem alegria. Olha, depende do olhar que você pratica. E ele traz aqui, né, com muita ironia, uma brincadeira, quase que como uma homenagem ao pai, ao bom humor do pai, e ao lado de sacana do pai, né? A ideia de que o pai, no Rio de Janeiro, fazendo tratamento, ou ele estava interessado, não, claro, estava interessado em tratar o câncer, mas principalmente em sacanear os amigos, porque quando ele viu que tinha uma nota fiscal, né, dos óculos novos dele, que remetia ao Rio de Janeiro, ele falou assim, pô, vou levar esses caras. Eu vou levar isso aqui para comprovar que eu fui ao Rio de Janeiro, porque sempre tem uns caras para falar e para contestar. Gente, e aí você pensa, nossa, que poema estranho, por que ele fez isso? Porque era raríssimo as pessoas que conseguiam vir ao Rio de Janeiro. Vamos lembrar que até metade do século XX, o Rio era a grande cidade, a grande capital do país. Então vir ao Rio de Janeiro era uma coisa chique. Tá? Então o pai está fazendo isso, está brincando, né, com isso. Está brincando não, está fazendo sério. Quem está brincando é o poeta, né, o eu lírico que está ali falando. Meu pai, quando veio para cá, não estava pensando nisso, não. Estava pensando em sacanear os amigos. Então até na hora que a gente está numa pior, e talvez você tenha vivido isso já, doente, você ainda tem um espírito, né, uma boa presença de espírito para brincar. Assim é a vida, né? A vida que são contradições, são tristezas, alegrias, tristezas entremeadas nas alegrias, entre as alegrias, e a gente vai vivendo. Um poema bem cotidiano e bem de lembranças, né? Beleza? Então olha aqui a questão que eu falei para vocês, ó, em 2014, que é essa questão. O objeto escultório produzido por Lydia Clark representante do concretismo, exemplifica o início de uma vertente importante da arte contemporânea, que amplia as funções da arte, tendo como referência a obra Bicho de Bolso. Identifica-se essa vertente pelo que, galera? Olha lá, ó, a participação efetiva na obra, o que determina a proximidade entre a arte e a vida. Então, bom, o aluno tem que ter essa referência, ter passado por isso, para saber, né? E ali eles fazem questão de deixar uma mão segurando, né, na foto o objeto. Ou seja, é um objeto para tocar, para falar assim, a arte não pode ser tão separada da vida. Você fica aqui, a arte fica lá. A arte é para interagir com a vida. É uma questão que não é difícil se você tem essas referências que a gente está construindo aqui juntos numa prova do Enem. Beleza? Ó, agora a gente vai falar um pouco sobre, né, en passant aqui, sobre alguns outros poetas que você deve levar em consideração. Os poetas chamados marginais. Por que marginal? Estavam, né, cometiam assalto? Não, não é essa o termo que cabe na palavra a esses caras. Eles estavam à margem das grandes editoras, né, da grande literatura, dos grandes nomes. É o que a gente chama também de poesia mimeografada, porque eles usavam os mimeógrafos e faziam sua arte em caderninhos e iam passando, né, de maneira artesanal a sua poesia. Tá? Vamos lembrar que a gente está falando de uma geração que está muito sufocada pela presença da ditadura militar no país. Tá? Então eles vêm com essas marcas como Seja Marginal, Seja Herói, do Hélio Oiticica, que você vai aprender nas aulas de artes. É um dos grandes artistas plásticos que também ajudou a criar essa coisa da interação da obra de arte com o sujeito. Né? Características dessa moçada, então, conhecer também como geração mimeógrafo, já falei, período militar, contra a cultura oficial, misturavam cultura pop e erudita, isso é bem importante quando a gente vai falar de Caetano, de Ana Cristina César, desculpa, de Caetano não, de Leminski, de Ana Cristina César, autores como Leminski, o Ali Salomão, Torquato Neto, Chacal. Esses nomes têm uma ligação muito forte com a música popular brasileira, fizeram e tiveram canções gravadas ou parcerias com Caetano, Gil, né, e todo o pessoal da Tropicália também, tá? Bom, tá aqui o Leminski, tá?
bigodão dele. Eu gosto de 2 poemas, gosto muito desses 2 poemas, né? Razão de Ser. Esse aqui, como é que a gente chama? É um poema metalinguístico, né? Certo? A palavra falando sobre ela mesma, a poesia falando sobre ela mesma, o poeta falando sobre o escrever, o ato de escrever. Razão de Ser. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso, escrevo porque amanhece. E as estrelas lá no céu lembram letras no papel quando o poema me anoitece. A aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê? Então, né, é como se ele falasse assim, a poesia sai de mim, brota de mim, é arrancada de mim. Não tem muito um porquê. Tá? Vim pelo caminho difícil. A linha que nunca termina, a linha bate na pedra, a palavra quebra uma esquina. Mínima, linha vazia. A linha, uma vida inteira. Palavra, palavra minha. Também, né? Tem um quê de por que escrever, da dureza da poesia, do desafio da poesia, tá? Esse outro poema. Gosto muito desses 2 poemas. Beleza? Ana Cristina César tem um livro que sempre aparece nas listas dos vestibulares, que é A Teus Pés. Vamos lá. Noite Carioca, vamos conhecer a Ana Cristina César. Diálogos de surdos, não. Amistoso no frio. Atravanco na contramão, suspiros no contrafluxo. Te apresento a mulher mais discreta do mundo, essa que não tem nenhum segredo. Ana Cristina César tem uma pegada muito subjetiva, né? Urbana, paisagens urbanas, e ela vai desfilando isso na sua frente. É muito claro, amor, bateu para ficar nesta varanda descoberta, a anoitecer sobre a cidade em construção, sobre a pequena constrição no teu peito, angústia de felicidade, luzes de automóveis riscando o tempo, canteiros de obras em repouso, recuo súbito da trama, certo? Então, ela tem essa linguagem que vai passando, sem muito enredo poético, né? Ela vai desfilando imagens e a gente vai construindo essa coisa meio caótica, meio urbana, como se fossem os letreiros das cidades todos misturados. É isso que eu gosto muito da poesia dela. Para fechar, 2 outros nomes, o Ali Salomão e Chacal, tá? Só para que vocês têm um pouco mais de repertório. Novela Cozinha Poética. Pega uma fatia de Teodoro Adorno, adicione uma posta de porcelana, limpe antes os laivos de forno crematório até torná-la magra, enigmática, cozinhe em banho-maria, fogo bem baixo, depois leve ao departamento de letras para o douto professor dourar. Aqui uma crítica à academia de letras, às universidades, né? Os caras pegam a poesia e colocam elas numa forma, num formato, né? E a poesia precisa ser livre, né? Então o texto tem um pouco dessa reivindicação da liberdade de interpretação. Não choro, né? Meu segredo é que sou um rapaz esforçado, fico parado, calado, quieto, não corro, não choro, não converso, massacro o meu medo, mascaro minha dor, já sei sofrer, não preciso de gente que me oriente. Se você me pergunta como vai, respondo sempre igual, tudo legal. Isso aqui é um trechinho, e isso aqui, se você colocar, né, faça isso, né, o título desse poema, Não Choro, no YouTube, você vai ver uma música bem interessante, certo? Gravada. Vamos ver se eu lembro agora quem que gravou. Eu sei quem é, tá a cara dele aqui, só que não está me vindo o nome. Depois eu lembro disso aqui ou deixo para vocês, tá? Mas joga aí que você vai descobrir. Escreve para mim o nome do cara que eu esqueci agora. Tá aqui. Jardim Macalé. Pronto. Jardim Macalé musicou esse poema e ficou de uma beleza fantástica. Faz isso? Por favor, chega lá, YouTube Jardim Macalé. Beleza? E o Chacal também, eu deixo aqui um poeminha para vocês lerem, tá? E se divertirem. Só quero o que não, o que nunca, o inviável, o impossível. Não quero o que já, o que foi, o vencido, o plausível. Só quero o que ainda, o que atiça, o impraticável, o incrível. Não quero o que sim, o que sempre, o sabido, o cabível. Eu quero o outro. Legal, eu quero o outro. Eu não quero o caminho fácil. Beleza? Tem mais um poeminha aqui nos slides. Vocês leem e se divertem aí. Gente, bacana? Pô, quanta coisa, hein? Quanta chave de leitura, quanta interpretação de texto e quanta referência a gente teve aqui. Beijo para todo mundo. Me escreve, não se esquece, o palavrão tá lá e também o Aprova Atualidades. Beijo.